Hoje vamos falar sobre o Tabernáculo 2. Isso quer dizer, já falamos do Tabernáculo 1 e agora chegamos a falar sobre o Tabernáculo 2. Vou primeiramente agradecer o Senhor que me deu esta oportunidade para me falar hoje sobre o tabernáculo. E também com muito carinho estou a cumprimentar meus irmãos e irmãs e servos de Deus em todos os lugares que vão me acompanhar nessa mensagem. Obrigado, irmão, obrigado, irmã, e obrigado, servo de Deus. Te amo muito e te agradeço muito mesmo. Obrigado. Vamos falar sobre o tabernáculo e falamos hoje o tabernáculo 2. Nesse tabernáculo 2, vamos começar no Êxodo 25, no versículo 8. Êxodo 25, no versículo 8, a palavra diz que e me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. É assim que fala a palavra do Senhor. Me farão um tabernáculo, ou me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. E no tabernáculo 1, onde começamos a falar sobre o objetivo do tabernáculo, e falamos que o objetivo do tabernáculo é que Deus habita no meio do seu povo. E para que o Senhor possa habitar no meio do seu povo. Esse foi o objetivo do tabernáculo e no meio do povo de Israel. E falamos também das definições. E falamos que vamos falar de várias definições. Mas no tabernáculo 1, lá demos uma definição. A primeira definição que demos, falamos que o tabernáculo é uma habitação do Senhor. A habitação do Senhor. E hoje vamos falar sobre a outra definição do tabernáculo. E vamos falar primeiramente que o tabernáculo é uma palavra que veio do grego, que quer dizer uma tenda, que quer dizer lugar de encontro, que quer dizer um santuário, etc. Ok, e na definição agora, a segunda definição, vamos falar que o tabernáculo era um templo móvel no deserto, onde o povo se encontrava com Deus. Isso quer dizer que era um templo, mas que andava se montar e desmontar, porque era um povo nômada no deserto. Então, em todos os lugares onde este povo andava com o tabernáculo, vão chegar num lugar, então vão montar o tabernáculo. E o dia que
a nuvem vai deslocar, porque o povo andava segundo a orientação da nuvem. A nuvem vai se deslocar e o povo vão também. E também o povo vai se deslocar. E a nuvem vai parar, o povo vai parar. Era assim. Então, onde vão deslocar, vão também desmontar o tabernáculo. E onde vão descansar, e vão também montar o tabernáculo. Era assim. E o tabernáculo era um lugar de encontro do Senhor com o seu povo. Era um templo móvel que andava a se deslocar. Essa é uma outra definição que estamos a dar hoje. Mas o que queremos dizer? A construção desse tabernáculo era um processo. E a partir da palavra do Senhor, das Escrituras, vamos entender esse processo que começou no Êxodo 25. Vamos ver lá, no primeiro versículo até 9, o Senhor mandou ao povo de Israel de lhe entregarem a oferta. Aquela oferta é para a construção do tabernáculo. E vamos ver que a partir do Êxodo 25 até Êxodo 31, o Senhor dava instruções da forma que vai ser o tabernáculo, da forma que vão construir o tabernáculo. O Senhor dava instruções. E quando chegou o povo no Êxodo 32, onde Moisés subiu sobre a montanha de Sinai para receber instruções, para receber as leis. Então, onde Moisés foi? Moisés demorou. A Bíblia diz que Moisés fez 40 dias e 40 noites no cume da montanha. Então, onde ficaram esse povo, Israel, onde ficou? Então disseram que Arão, esse Moisés, onde ele foi? Não sabemos o que aconteceu lá. Muitos dias ali, não há lá de comer, não há lá sequer. Este homem está a viver como? Às vezes que este homem, 40 dias, não, é muito, não está mais em vida. Então, Moisés faz, Arão, faça-nos um Deus, um novilho de ouro, como Deus que vai nos acompanhar e nos levar na terra prometida. E vamos falar que esse é o Deus que nos tirou no Egito. Então, Arão também, enquanto homem com muitas as fraquezas, então obedeceu, disse que tira e nas vossas orelhas tudo que é de ouro me traz, e vamos fazer um novilho de ouro como Deus. Então fizeram isso. Esse incidente irou mesmo lá o Senhor. Até lá o Senhor rejeitou o povo, dizer que Moisés, e o Senhor não falou mais que esse é o meu povo. Mas o Senhor falou: Moisés,
o seu povo que você tirou no Egito e pecou. Vai lá, desce rápido, porque este povo que você tirou no Egito, esse povo pecou. Moisés desceu e ao pé da montanha ouviu o barulho da música, estão a adorar o novilho de ouro. E Moisés deixou cair as tábuas da lei, deixou cair sobre a terra, quebrou as tábuas da lei. Isso tudo mostrava a ira de Deus contra este povo que perverteu a verdade. O único Deus que merece as adorações, que merece louvor, é este Senhor que criou o céu e a terra, que criou o homem. Então, o povo perverteu a verdade e adorou o novilho, adorou uma coisa. Isso deu a ira e o Senhor deixou cair as duas tábuas da lei. Porque na interpretação, vamos dizer que Moisés representou o pai que irou contra o povo e mostrou a sua ira e deixou cair as tábuas da lei. Se podemos também interpretar de uma outra forma, vamos dizer que as tábuas da lei é a palavra do Senhor. As duas tábuas da lei é a palavra do Senhor. É as Escrituras, que é a palavra do Senhor. Afinal, a palavra do Senhor é o filho que estava nas mãos do seu pai, no colo do seu pai. E o Senhor entregou o filho, quebrou o filho, para o perdão deste povo que pecou. Quebrou o seu filho, entregou o seu filho, sacrificou seu filho. Esse é o símbolo do sacrifício do filho, o seu filho Jesus, para o perdão dos pecados do povo. Estão a ver, né? E essa etapa passou. Chegamos no Êxodo 33 e 34. No Êxodo 33 e 34, onde também há essa parte do Moisés quebrou as duas tábuas ao pé da montanha para mostrar a ira de Deus. Moisés deixou cair as duas tábuas, sobre o chão, sempre para manifestar a ira de Deus. E nessa mesma etapa, ou mesmo período, que Moisés foi construir uma tenda fora do arraial do povo de Israel, onde Moisés começou a se encontrar com Deus, onde Moisés começou a conversar com Deus. Aquela tenda de Moisés, fora do arraial, era diferente do tabernáculo. Era diferente do tabernáculo, porque as instruções que o Senhor dava para o tabernáculo
vamos ver que, segundo as instruções do Senhor, o tabernáculo tinha uma porta. E na entrada da porta, que quer dizer, quando entrar na entrada da porta, havia o altar para os holocaustos, onde os holocaustos andavam a se dar, e para o perdão dos pecados do povo. Era a imagem, porque aqueles holocaustos não perdoava o pecado do povo, mas era a imagem. Então, se passarem aquele altar, um pouco à frente havia uma pia. Aquela pia onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés para entrar no lugar santo, fazer o serviço sacerdotal. E havia um lugar santo, e a porta do lugar santo era uma cortina, e atrás da cortina havia um ascensoário de ouro, e no lado do sul, quer dizer, lado esquerdo, havia o castiçal. E no lado norte, que quer dizer direto, havia a mesa das pães de proposição. E um pouco à frente havia o altar de perfume. Depois o véu, atrás do véu, o lugar mais santo, onde havia a arca da aliança. Segundo as instruções do tabernáculo, é assim que foi um tabernáculo. Mas, diferente com a tenda de Moisés, a tenda que Moisés foi armado fora do arraial. A tenda de Moisés, podemos dizer que a tenda de Moisés era uma tenda, tem uma tenda como uma casa, ou como um gabinete de Moisés, mas havia lá quase à porta um altar. Como que vamos entender isso? É a partir do Êxodo 18, no versículo 12, onde a Bíblia diz que o sogro de Moisés foi entregar holocaustos a Deus, quando ele foi se encontrar com Moisés. Afinal, o holocausto se queima em cima do altar. Quando falam de holocausto, que quer dizer um sacrifício que se queima, isso quer dizer que havia um altar. Mas aquele altar, podemos dizer que quase à porta, sim, essa é as diferenças. Vamos ver mais que a tenda de Moisés, que cuidava a tenda de Moisés, era quem? Era Josué, que cuidava aquela tenda. Então, o tabernáculo, que cuidavam o tabernáculo, era Arão com seus filhos, levitas, que cuidavam o tabernáculo. Então, ver as diferenças. Para a tenda de Moisés, é Josué que cuidava. E para o tabernáculo, é Arão com seus filhos que cuidavam o tabernáculo.
Vamos ver mais que na tenda de Moisés, a nuvem andava a descer. Quando Moisés está dentro da tenda, veio conversar com o Senhor, a nuvem vai descer. E depois, a nuvem, se Moisés acabar de conversar, Moisés vai sair, a nuvem também vai se afastar, vai voltar. Que quer dizer, a nuvem não permanecia sobre a tenda de Moisés, não permanecia. A nuvem andava só descer, enquanto Moisés está dentro da sua tenda, fazer o serviço, conversar com o Senhor. Basta terminar, a nuvem também foi. Então, não foi assim para o tabernáculo, não foi assim. Para o tabernáculo, a nuvem permanecia em cima do lugar mais santo, todos os dias e todas as noites. A nuvem sempre estava lá. E de dia é a nuvem, e à noite é a coluna de fogo. Era assim. Então a nuvem se deslocar, o povo vai deslocar. Onde vão armar o tabernáculo, a nuvem sempre permanecia lá. Estão a ver? A nuvem sempre permanecia sobre o tabernáculo. E nessa parte há versículo que cada um na sua Bíblia pode ler. Êxodo 33, no versículo 11. Temos também Êxodo 40, versículo 34 até 35, pula 38. Vamos entender que a tenda foi distante do arraial do povo de Israel. Êxodo 33, versículo 7 até 10. Foi distante do povo de Israel. Nesse versículo, a Bíblia diz que Moisés, a sair do arraial para a sua tenda, todo o povo de Israel ficava em pé. Todo o povo em pé, a olhar Moisés a sair para a sua tenda. Isso mostrava que a tenda do Moisés era distanciada com o quê? Com o tabernáculo. Então isso queria dizer o quê? Por causa do pecado do povo de Israel, Deus não poderia mais se manifestar no meio do povo. Até mesmo para encontrar com Moisés, o Senhor não poderia mais se encontrar com Moisés no meio do arraial. É por isso que o Senhor, para mostrar sempre a sua ira contra o pecado, contra o povo, então o Senhor deixou Moisés armar uma tenda fora do arraial para começar a se encontrar só com Moisés. Só com Moisés acabou. E estou me referir nessa palavra
que diz que a mão do Senhor não está curta para tocar. Os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa ouvir. Mas a Bíblia diz que são vossos crimes. Que faz uma separação. Uma separação. São crimes, pecados. Que faz uma separação entre o homem e Deus. Aquela disposição da tenda mostrava uma separação entre o homem e Deus. Ok, estamos a passar numa outra definição. Numa outra definição, estamos a dizer que o tabernáculo é Deus no meio do povo. O tabernáculo é Deus no meio do povo. Então, isso quer dizer que o tabernáculo é Emmanuel. O tabernáculo é Emmanuel. Afinal, Emmanuel é quem? É o Senhor Jesus. Mateus 1, capítulo 1, versículo 23. Versículo 23. Que quer dizer que o tabernáculo quer dizer o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele é Emmanuel, que quer dizer Deus no meio do seu povo. É por isso vamos entender essas coisas como na disposição até no tabernáculo no deserto. O tabernáculo sempre ficava no meio do povo de Israel, para mostrar que o tabernáculo é Emmanuel, Deus no meio do povo de Israel. Por isso vamos ver que havia 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos de Israel se dividiram três em cada lado do tabernáculo. Três que fazem 12 tribos de Israel. O tabernáculo no meio. É para nos ensinar, ou é para nos mostrar que o tabernáculo que é o Senhor Jesus, que é Deus no meio do povo de Israel, sempre fica no meio do seu povo. Olha, na Bíblia tem imagens que fala do tabernáculo como Deus no meio do seu povo. Vamos ver como a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida no meio do jardim. A árvore que Deus não permitiu o homem tocar, o homem comer. Colocou 2 querubins à porta do jardim, para que o homem não possa voltar comer o fruto da árvore da vida, com medo que o homem possa viver para sempre. Aquela árvore no meio do jardim, no meio das árvores, o Senhor compara os homens como as árvores. Vamos entender isso como? Juízes 9 diz que as árvores foram
ungir um rei. As árvores foram ungir um rei. Afinal, uma árvore não pode ungir. Uma árvore não pode deslocar. Uma árvore não pode falar com um. Mas a Bíblia disse que as árvores foram ungir um rei. Isso quer dizer, o Senhor compara as árvores como os homens. Então estão a dizer que a árvore da vida, aquela árvore da vida é uma pessoa no meio das árvores, que quer dizer, é uma pessoa no meio dos homens, é uma pessoa no meio dos povos. E essa árvore da vida, ele próprio se revelou, é Jesus. No João 15, no capítulo 1, ele diz: eu sou a árvore. No João 14, no versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A árvore da vida, que quer dizer, a árvore da vida é Ele. Ele diz no João 6, 50 até 53, ele disse que o meu corpo é o verdadeiro pão, e o meu sangue é o verdadeiro vinho. Quem comer o meu corpo, beber o meu sangue, terá a vida eterna. Afinal, lá no Gênesis, estão a dizer que vai comer a árvore da vida, vai ter a vida eterna. E o Senhor disse que vai comer o meu corpo, beber o meu sangue, terá a vida eterna. Isso tudo é para nos mostrar que aquela árvore era a imagem. A árvore da vida era a imagem. A verdadeira árvore da vida é Ele próprio, Senhor, que é a verdadeira árvore da vida. Então, aquela árvore da vida no meio do jardim, isso mostra o Senhor Jesus como Emanuel, como tabernáculo no meio do seu povo. Vamos ver mais outra imagem. A vara de Arão que floresceu quando havia um debate entre o povo de Israel sobre o sumo sacerdote, sobre a liderança. Como que então o líder é Moisés, na mesma família. O sumo sacerdote é Arão, na mesma família. Como que vai acontecer assim? Será que nessa família só que só eles que são sábios para dirigir esse povo, essa nação? Então, os chefes das tribos fizeram polêmicas lá, não deu certo mais. Então, o Senhor disse: cada chefe de família com a sua vara, Arão também com a sua vara, colocam as vossas varas no templo, no lugar mais santo. Vamos ver amanhã. A vara que vai florescer é a vara do sumo sacerdote. É ele, o sumo sacerdote. Então colocaram varas. O dia amanheceu, a vara de Arão. O Senhor falava o quê? A vara de Arão tem que ficar no meio das varas. No meio das varas. E a vara que ficou no meio das varas é a vara de Arão, é a vara também que floresceu. É a vara também que floresceu. É aquela vara
mostrou que Arão é ele o sumo sacerdote. Afinal, Arão era a imagem do verdadeiro sumo sacerdote. O verdadeiro sumo sacerdote é o Senhor Jesus. O sumo sacerdote que se sacrificou ele próprio. Que foi ele próprio sacerdote, ele próprio sacrifício. O sumo sacerdote que entrou no lugar mais santo de uma vez e foi para sempre. Ele, o verdadeiro sumo sacerdote. Isso quer dizer, aquela vara, no meio das varas, falava do Senhor Jesus como sumo sacerdote, falava do Senhor Jesus como o tabernáculo que sempre fica no meio do seu povo, no meio das varas. Olha outra imagem, o anjo de Deus na fornalha, onde deitaram Shadraque, Mechaque e Abednego. Oh, o rei mandou aquecer a fornalha, aquece mais 7 vezes mais, para queimar Shadraque, Mechaque e Abednego. Então foi acontecido que deitaram esses irmãos, 3 irmãos. Na fornalha apareceu lá a 4ª pessoa, vestido de roupa branca. E a Bíblia diz que no meio destes 3 irmãos, apareceu o anjo do Senhor. O rei assustou. Estou a ver a 4ª pessoa dentro da fornalha. Quem é este homem? A 4ª pessoa. Afinal, o anjo do Senhor, na antiga aliança, este anjo andava a aparecer a Abraão, a Isaac, a Jacó. Este anjo era ele próprio, o Senhor Jesus, o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Era próprio o Senhor. O Senhor é Jesus. E por isso havia um dia os anciãos de Israel a conversar com o Senhor e lhe disseram que você é muito grande com nosso pai Abraão. Ele diz: eu conheço Abraão. Nessa idade, deixa a brincadeira. Você que ainda não completou 30 anos, você vai falar de Abraão. Ele diz: antes mesmo que Abraão existia, eu já existia antes de Abraão. Por que então assim? Antes você ainda criança. O povo não tinha revelação que o Deus de Abraão, aquele anjo que andava a aparecer a Abraão, a Isaac e Jacó, era Jesus. Era Jesus. O mesmo anjo que apareceu no meio de Shadraque, Mechaque e Abednego na fornalha. É para se mostrar que ele é o tabernáculo que sempre fica no meio do seu povo. Ele é o tabernáculo no meio do seu povo. Acho que estamos a entender as imagens
que mostra aqui, que mostrava que o Senhor é o tabernáculo no meio do seu povo. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Olha mais uma outra imagem. Entre dois malfeitores. E o Senhor foi crucificado no meio dos dois malfeitores. Não colocaram o Senhor ao lado, ou não, é só no meio. É só no meio. Como que vamos entender? Por que só no meio? É porque ele é tabernáculo dentro do meio do seu povo. Esses dois malfeitores representam dois povos, Israel e a igreja do Senhor. Naquele dia, o Senhor morreu para dois povos pecadores, Israel e a igreja do Senhor. É para o perdão desses dois povos. Mas Israel ficou sempre incrédulo até na cruz. E esse é o malfeitor que não acreditou, que não creu ao Senhor naquele dia. Mas o outro malfeitor se concentrou, olhou o Senhor, depois disse: nós merecemos esse castigo, nós merecemos. Mas esse aqui é um santo de Deus. Oh Senhor, pensa de mim. O dia que você voltará no seu reino, pensa de mim. Que quer dizer, este homem, esse malfeitor, profetizou a ressurreição do Senhor. Porque estão quase a morrer. Mas ele disse que você vai voltar, estabelecer o seu reino. E quer dizer, é a pregação que se prega na igreja do Senhor, que o Senhor ressuscitou e o Senhor voltará para estabelecer o seu reino de 1000 anos aqui na terra. O malfeitor tinha revelação. Afinal, aquela revelação é só na igreja do Senhor. É por isso vamos entender que aquele malfeitor é que representa a igreja do Senhor, que creu em Cristo na cruz. E o Senhor, no meio do povo de Israel, no meio do povo, igreja, o Senhor como tabernáculo estava sempre no meio desse povo. E há muitas imagens, mas por pouco vamos falar só ainda dessas imagens. O que vamos entender mais? Que o tabernáculo que foi imagem virou um homem. Foi tabernáculo no deserto. Foi imagem no deserto. E esse tabernáculo virou um homem. Porque a Bíblia diz, no livro de Isaías 7:14, a Bíblia diz que a virgem ficará grávida e dará um filho. Esse filho terá por nome Emanuel. Emanuel, que foi tabernáculo, esse Emanuel virou um filho que vai nascer, que nasceu, porque já nasceu, virou um filho
que nasceu numa virgem. Nasceu numa virgem. O tabernáculo virou um homem. Este homem que nasceu numa virgem é quem? É o Senhor, Jesus, que nasceu numa virgem. Isso vamos entender bem que o Senhor Jesus é Ele, o verdadeiro tabernáculo. É Ele, o verdadeiro tabernáculo no meio do povo de Deus. E que está conosco. Olha, o que a Bíblia diz? Ele nos deixou uma promessa. A promessa de estar conosco para sempre. Nas Escrituras. Ou não vou vos deixar órfão. Ou sempre estarei convosco. Estou convosco até no fim dos tempos. Que quer dizer, é o tabernáculo que sempre está no meio de nós, povo do Senhor, é o Senhor Jesus. Fortifica-te nessa palavra de Deus. Deus não te abandonou e não te abandonará. Sempre o Senhor está no meio de nós. Coragem, irmão. Coragem, irmã. Coragem, servo de Deus. Você que está passando um período complicado, situações difíceis. Mas hoje eu só, para terminar essa mensagem, só quero te dizer que não fiquem abalados, irmão, não fique abalada, irmã. O Senhor é o verdadeiro tabernáculo, que sempre fica conosco, está conosco. Em nome de Jesus, obrigado, o Senhor que me concedeu este momento para ensinar sobre o tabernáculo 2. Oremos, Senhor. Obrigado, meu Pai. Essa graça Deus me concedeu para falar hoje do tabernáculo 2. Essa palavra que possa ser assimilada a todos que estão a acompanhar essa palavra, Senhor. E que possam ter coragem de transmitir o ensinamento do tabernáculo aos outros irmãos e irmãs. Façamos andar a palavra do Senhor no mundo. Em nome de Jesus, Deus do meu Pai, Samuel Quinquela. Amém.